Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Fonocompass Podcast. É uma alegria estar aqui de novo. Bom, meu nome é Letícia Pacheco Ribas, eu sou mestre e doutora em Linguística Aplicada, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ao meu lado, Ananda Ramos Pereira, mestre em Linguística Aplicada, doutoranda em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do corpo clínico da Clínica da Linguagem, assim como eu. E hoje nós estamos com a nossa equipe da Fonocompass completa. Temos hoje o Matheus aqui conosco, então somos nós três, os parceiros da Fonocompass Podcast. E é uma honra, Matheus, estar aqui junto, nós três juntos. O Matheus, ele tem uma agência de marketing e trabalha com toda essa parte, mas tem uma característica super importante. Em seguida, ele já vai ser fonoaudiólogo também. Então, ele tem uma agência de marketing voltada para fonoaudiólogos e eu vou passar a palavra para ele explicar um pouquinho sobre uma parceria que é uma grande felicidade para nós, que a partir desse episódio vai estar conosco nos próximos episódios também. Isso aí, antes de começar o nosso segundo episódio, né, a gente queria anunciar, então, essa parceria, nosso primeiro patrocinador oficial, que a gente está chamando de patrocinador fundador, né, porque está acreditando no projeto desde o início. O nome do nosso patrocinador é BrainFresh, é uma plataforma digital brasileira que possui jogos terapêuticos personalizáveis, então, onde tu pode utilizar o banco de substantivos deles, de palavras, e produzir jogos terapêuticos justamente para os pacientes, podendo compartilhar com o paciente. E é isso, a Letícia deu uma olhadinha também, ela pode falar um pouquinho mais. Já comecei a utilizar a plataforma e é muito legal, porque tem uma área em que a gente pode criar jogos terapêuticos, existem jogos e protocolos já prontos, tanto para imprimir quanto para fazer digitalmente com o paciente, e uma coisa bacana que é o painel de pacientes. Então, a gente cria um painel para o paciente e consegue acompanhar as atividades que ele faz em casa. E para aqueles fonoaudiólogos que trabalham online também é um recurso muito legal. E o nosso episódio hoje é com uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Bruna Santana. Ela é formada em fonoaudiologia pela UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é especialista em TEA, pós-graduada em transtornos motores de fala e tem formações várias. Processamento auditivo central, em neuropsicologia, em apraxia de fala na infância, em disartria infantil, no PROMPT, no REST, no DTTC, ABA, POD, em diversas abordagens de comunicação alternativa e aumentativa, e é, junto comigo, sócia da Clínica da Linguagem. Bruna, que alegria estar aqui contigo. E a Bruna é referência em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, tanto em TEA quanto em transtornos motores da fala. No finalzinho eu vou pedir para que tu faça também assim uma fala a respeito das coisas que tu faz, inclusive supervisão. E aí a gente vai ter na descrição desse episódio todas as informações de contato de quem está aqui, né? Eu, Ananda, o Matheus e também da Bruna. Então, se vocês quiserem depois entrar em contato, vai ter o Instagram da Bruna. Acompanhe o Instagram da Bruna. Ela é maravilhosa, ela coloca várias coisas lá a gente usa bastante. Verdade. As dicas que ela dá lá. Bruna, e aí a ideia hoje é a gente conversar do papel da fono numa equipe que atende crianças com TEA e também, se der tempo, de falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor de fala, tá? E aí, dentro desses dois assuntos, eu queria que tu falasse para nós, assim, como é que tu define o papel do fonoaudiólogo na equipe que trabalha com crianças com TEA? Primeiro, eu queria agradecer vocês por esse convite. Eu adoro conversar com vocês, né? A gente, nos corredores da clínica, a gente precisa... O nosso refresco entre um atendimento e outro é conversar sobre os pacientes, sobre a nossa área de atuação, porque a gente faz, mas a gente ama. É o nosso trabalho, mas é o nosso hobby, a nossa obsessão. E então, como a gente cresce, né? Muito. Fazendo essas discussões nos corredores da clínica. Sim. E aí a gente, na verdade, uma das ideias do podcast é isso, né? Exato. Essas conversas que a gente tem, a gente poder compartilhar com os colegas. Sim, e essas conversas geram ideias, geram material para estudo. Então, são fagulhas
científicas que culminam no bem dos nossos pacientes. Então, respondendo agora a pergunta de vocês, como que eu vejo o papel da fonoaudióloga? Muitas vezes, quando a gente vai conversar com analistas do comportamento, conversar com equipes em geral, há uma ideia que agora tem sido desconstruída, que a fonoaudiologia, sempre que a gente fala em fonoaudiologia, se remete à fala, a gente pensa em movimento, a gente pensa na criança com trocas na fala, a gente pensa na criança que não fala, a gente pensa na criança não falante. E é um dos papéis da fonoaudiologia, ajudar essa criança a fazer esses movimentos. Mas não é só a falta de movimentos que faz a criança não ter sucesso comunicativo. Então, o papel da fonoaudiologia é criar hipóteses sobre a comunicação dessa criança, eu definiria assim, é entender a linguagem como eixo de desenvolvimento e conseguir nortear a equipe numa estrutura para que a gente caminhe para a generalização e para a comunicação funcional, não só pensando em atividades estruturadas, mas a gente entendendo a linguagem como mais do que respostas observáveis. A gente consegue entender a linguagem como um processo interno da criança e como que a gente transborda isso para além do setting terapêutico. Então, a fonoaudióloga é a pessoa responsável pela fala, sim, que as equipes nos buscam abertamente, generosamente, né, como uma coisa muito da fonoaudiologia, mas também a gente vem ganhando espaço, e a gente nunca deveria ter perdido esse espaço, que é entender linguagem como o nosso alvo de estudo, como o nosso alvo de ensino, como o nosso alvo de treinamento, como um grande norte para as equipes e famílias, e também da comunicação, que é afetada por tudo isso. E os próprios aspectos da interação, né? Se a gente vai pensar nos domínios da linguagem, né? A gente também tem coisas muito específicas da comunicação que a gente tem que brigar pelo nosso espaço, porque as equipes precisam de fonoaudiólogas e estão abertas desde que as fonoaudiólogas consigam mostrar o quanto tem a contribuir. E se a gente for pensar, né, uma das grandes dificuldades das crianças com TEA é a interação socio-recíproca, né? E a gente faz a interação socio-recíproca através da comunicação, da linguagem, a fala é o produto disso. E é uma dificuldade nas equipes de entender, bom, por que essa criança não está conversando, né? A gente pergunta para os pais, por que ela está indo tão bem nos protocolos, ela acerta todas as respostas que a gente está tratando dentro das perguntas, dentro dos alvos terapêuticos lá na intervenção comportamental, por que isso não reverbera para a comunicação? A fonoaudiólogo é a pessoa que vai responder essa pergunta. Sim. Bruna, e quais são as demandas de linguagem que as famílias trazem? As famílias têm uma dificuldade de entender e de descrever exatamente o que está acontecendo com aquela criança. Então, a maioria dos pacientes que chegam para mim no consultório dizem, Bruna, a gente quer a comunicação funcional. E aí eu pergunto para a família, o que é comunicação funcional para vocês? Eles têm uma dificuldade de definir. Eu quero que ele já sabe pedir. Aí as famílias, tem famílias que acham o máximo que a criança já sabe pedir, realmente é ótimo, é muito importante que a criança consiga fazer pedidos, mas a comunicação não é só pedidos. Sim. Então, as famílias querem, eu quero que ele me conte o que aconteceu na escola, né? Só que não é tão simples assim para uma criança conseguir organizar um discurso, para se referir em outro momento do tempo, para conseguir lembrar, para conseguir encadear fatos. Então, a gente tem que mostrar para a família qual é o caminho que a gente vai trilhar para a gente chegar lá numa narrativa coerente, concisa, que faça sentido, que tenha noção da perspectiva do interlocutor. Então, as famílias, elas têm uma dificuldade de entender exatamente o que elas querem. Elas querem que a criança converse, mas elas também não sabem quais processos são mediados para que a criança, enfim, esteja lá batendo papo, que é o que a gente quer. Muito bem. E o que significa dizer que há um mundo de linguagem que não depende de contingências comportamentais para acontecer? Essa pergunta eu vou me divertir respondendo. Que bom! A ideia é essa, a gente se divertir batendo papo aqui. Então, a gente sabe que tem uma discussão, desde Vygotsky, Chomsky, para a gente entender o que de fato é linguagem.
Como que uma criança ganha linguagem? Como que eu habilito uma criança a ter competência linguística? Eu acho que é uma discussão, a gente tem muitas coisas sendo testadas, porque não é uma coisa tão simples, né? Se eu pegar 200 crianças e eu ensinar fatos específicos para essas crianças, 10 fatos, e eu ensinar 10 palavras, e eu daqui 3 semanas eu retomar esse conhecimento que eu passei para elas, a aprendizagem de palavras feita do jeito certo, a criança ela não vai esquecer. Ao passo que, se eu ensinar fatos específicos, essa criança pode não conseguir memorizar. Então, isso já foi testado, né? São estudos até antigos que mostram que eu aprender coisas não é a mesma coisa que eu aprender o significado das palavras. É eu ter esse sistema simbólico e eu ter a capacidade de manipular esse sistema simbólico. Não é a mesma coisa que eu aprender um fato aleatório. Quais são as espécies que estão em extinção? Não é a mesma coisa que eu conseguir entender a aplicabilidade da palavra extinção. Então, quando a gente vai pensar em ensinar para essa criança linguagem, eu tenho que pensar em inferências, eu tenho que pensar em codificação, decodificação, eu tenho que pensar em coisas que talvez eu não vou conseguir mensurar muitas vezes. Por quê? Porque eu responder uma pergunta não necessariamente garante que eu compreendi a tua pergunta. Um cachorro, se eu treinar, ele pedir água, ele vai conseguir lá apertar o botão. Eu condicionei. Isso é um treino estruturado, comportamental, mediado por reforço. Sim. Agora, uma criança conseguir contar algo que aconteceu, por mais que eu reforce, não necessariamente, se eu conseguir estruturar essa questão para ela, não necessariamente ela vai conseguir me responder. Se às vezes eu mudo uma palavra na minha pergunta. Então, quando a gente vai pensar em treino hiperestruturado e linguagem, a gente vai pensar, eu estou pensando na função, eu estou pensando em uma resposta, eu vou validar qualquer resposta ou eu já tenho uma resposta certa? Então, muitas vezes eu já presenciei, por exemplo, crianças sendo testadas assim, o que está no céu? E a resposta-chave era a lua. E a criança respondeu sol. E o pessoal do comportamento disse que está errado, porque a gente queria lua. A lua como era o alvo. Exatamente. Então, quando eu estou querendo ensinar para essa criança coisas que estão no céu, eu preciso relacionar esse vocabulário. Eu preciso criar densidade, eu preciso criar profundidade, eu preciso que a criança consiga lembrar daquela palavra e relacionar com experiências pessoais que vão passar pelos sentidos dela. Então, muito além do que eu treinar respostas, é eu entender o mundo, é eu conseguir pensar. Porque a gente usa a linguagem para a organização dos nossos pensamentos. Existe um processo invisível de aquisição da linguagem e que a gente só consegue perceber no dia a dia, quando a vida está acontecendo. Não só necessariamente, não só numa mesinha mediante as respostas que a criança vai responder hoje, e são as mesmas perguntas que ela vai ser submetida amanhã, e depois de amanhã vai ser submetida de novo. Então, quando a gente quer linguagem, a gente não quer só um treino estruturado, a gente precisa responder. Essas habilidades que estão sendo incentivadas, elas estão chegando lá para o dia a dia? Sim. Elas estão sendo generalizadas ou a criança está memorizando respostas? Sim, era isso que eu ia te perguntar, mas no fim tu já acabou fazendo uma contextualização que é como diferenciar esse programa hiperestruturado de uma terapia voltada para a competência comunicativa. Então, eu não sou contra a gente ter um treino estruturado, muitas vezes é importante. Tem algumas estratégias de linguagem que são testadas dentro da psicolinguística, não tem nada a ver com intervenção comportamental, e que a gente tem bons resultados. O problema não é eu sentar numa mesa e estruturar um treino com essa criança. O problema não necessariamente, é o que a gente estava conversando aquele dia, né? Eu vou pegar um determinado instrumento que é amplamente utilizado para autismo. Então, eu tenho lá naquele instrumento, a criança responde 5 perguntas. Aí, no próximo item a criança responde 15 perguntas. Então, como é que eu passo
De 5. De 5 para 15. Uhum. Eu vou simplesmente fazer ela memorizar mais 10 perguntas? Ou será que existem uma série de habilidades que são necessárias de serem construídas para que a criança saia das 5 perguntas para as 15? Por que ela está respondendo só 5? Por que ela não está respondendo 15? Sim. Será que ela não domina alguns verbos que fazem parte dessa pergunta? Será que ela não entende o significado de cada pronome interrogativo? Então, a gente tem que pensar mais do que em números. Então, claro, quando a gente pensa, a gente precisa avaliar essa criança, Sim. né? É importante a gente ter instrumentos padronizados. Mas, no final das contas, o que vai dizer se essa criança realmente está melhorando é o dia a dia. É o dia a dia. É o quanto ela está usando essa linguagem para a comunicação. Né? Exatamente. Não adianta eu só acumular um monte de respostas, mas se o meu coleguinha lá na escola me fizer uma mesma pergunta e mudar um pronome, eu já não vou saber responder. Então, eu não ganhei linguagem. Eu memorizei uma resposta como se eu soubesse uma nova linha de uma música. Isso não basta para uma criança. Então, a gente sempre tem que pensar, essa criança, com esse estímulo que eu estou dando, esse estímulo é facilmente generalizável? A forma de apresentação desse estímulo, eu estou me preocupando com generalização? Ou essa generalização nem sequer passa pela minha cabeça? Eu estou levando em conta que essa minha criança, quando a gente fala em transtorno de linguagem, é uma criança com dificuldade de inferência. Ou até, pensando em um outro braço para explicar isso, essa criança não faz aprendizagem estatística. Essa criança ela não consegue parear muitos estímulos. Aí eu vou lá todo dia mostrar o mesmo cachorro para a criança me dizer que aquilo é um cachorro. E aí ela vê um cachorro na rua e ela não diz, mãe, olha um cachorro. Sim, porque é diferente daquele que foi Exatamente. E vocês acreditam que dá para integrar a terapia, né, com essas funções mais comunicativas, voltadas para a aquisição da linguagem, com esses métodos mais hiperestruturados, ou não? Sim, eu acredito que sim. Eu tenho experiências de muito sucesso com equipes multidisciplinares, onde a gente tem reuniões bastante frequentes e muitas vezes a CBA, o analista do comportamento, chega pra gente, olha, eu queria ensinar 5 cores. Tá na hora aqui, pelo protocolo, de eu ensinar 5 cores. Bruna, como é que a gente começa com essas 5 cores? Então, eu saber o que eu tenho que ensinar, não necessariamente eu sei como ensinar de forma eficaz esse conceito linguístico, essa habilidade, né? Porque não é simplesmente um conceito, eu preciso aprender linguagem. Eu preciso facilitar essas conexões e que essa criança consiga entender melhor o meio e como a comunicação acontece. Então, por exemplo, voltando ao meu exemplo das cores. Então, eu chego para uma equipe e digo, olha só, 5 cores eu acho que nesse momento é muito. Vamos começar com 2, com cores que a gente consegue fazer uma inferência. Então, a gente começa com amarelo e vermelho. E esse meu paciente gosta muito de frutas. Então, a gente vai dizer a banana amarela, banana amarelo, morango vermelho, morango vermelho, morango vermelho. Aí a equipe chega pra mim e diz, Bruna, ele identifica, mas ele não consegue falar. Então, a gente vai fazer mais vezes. E não necessariamente eu repetir mais vezes vai dar a competência que essa criança precisa. Porque, às vezes, a criança tem uma dificuldade de acesso daquela palavra. E as cores, elas são altamente abstratas. Sim. Então, por exemplo, para eu lembrar da palavra colar, eu vou pensar como é que é o nome daquele acessório que fica no pescoço, que pode ser dourado, que é de metal, que a Nanda usa. Agora, como é que eu faço isso com vermelho? Muito mais difícil eu fazer esse caminho de associações lexicais para chegar em vermelho. Então, eu tenho que, muitas vezes, dividir o que é identificação, o que é decodificação do vermelho, com acesso da palavra vermelho. Então, a gente vai trabalhando como equipe na gente como equipe, em segmentar a tarefa para reconhecimento e decodificação de determinado símbolo. Então, assim, dessa forma, a gente vai conseguindo, por alinhamento de estratégia, mas a forma de ver a linguagem também, como um processo intenso, que não é só um aprendizado aleatório. Sim. É uma habilidade humana
interna, de processos internos, de eu entender regras específicas de cada domínio da linguagem. E isso facilita para que a equipe consiga construir isso juntas, né? Então, por exemplo, com esse paciente, a gente pensou, vamos começar com formas abstratas, para ela não se deter só na forma, porque tem crianças que a gente bota um quadrado vermelho, a criança aumenta a dificuldade de evocar a palavra vermelho, por exemplo. Só que na análise do comportamento, eles estão muitas vezes, né? E não estou dizendo que é errado ou certo, né? Uma outra forma de agir sobre o desenvolvimento, muito focados em a gente passar do ponto A para o ponto B, que é o que é legítimo. Mas existem nuances entre o ponto A e o ponto B que não podem ser abandonadas. E quem é que olha, quem é que entende desse aprendizado da linguagem? Nós, fonoaudiólogo. Pois é, Bruna, tu falando assim, eu fico pensando, né, o quão é importante também o trabalho do fono, o papel do fono na equipe, inclusive de ensinar coisas a respeito de linguagem, né? Porque esse exemplo da cor, ele não é um substantivo, né? Ele funciona como um adjetivo, e daí se a gente pensa em todos os domínios linguísticos, entender que é um slot diferente dentro de uma estrutura sintática, a criança tem uma aprendizagem diferente, né? De um slot que é de adjetivo, de um slot que é substantivo e verbo, e aí o papel do fono também de conseguir dar essas ferramentas para os demais da equipe, até para eles fazerem exigências que a criança tem ou não condições, né? Sim, e manipular essas atividades, né, de uma forma que seja mais assertiva para a linguagem. Até vamos pensar em frases, vamos pensar em outra estrutura de apresentação, vamos pensar em outra estrutura de tarefa. Mas quando a equipe está aberta, a gente vê maravilhas acontecendo. Voltando um pouquinho, então, nessa parte de emitir palavras, qual é a diferença de emitir palavras e adquirir linguagem, e por que isso é tão importante no TEA? Então, esse é um dos calcanhar de Aquiles das crianças com autismo, porque quando eu falo caneca, eu tenho que ter uma função, eu tenho que ter um motivo para falar caneca, e esse motivo não é eu falando comigo mesma, eu tenho alguém, né? Então, eu direciono a palavra a alguém, então eu tenho que ter clareza da função pela qual eu estou emitindo essa palavra. Eu tenho uma estrutura de frase onde só nomear essa palavra não vai fazer sentido para vocês. Agora, então, eu tenho que relacionar a caneca com pelo menos 4 verbos diferentes, com descritores, eu tenho que entender a classe, que é a função, as características. Então, eu só nomear essa palavra, pensando do ponto de vista de comunicação, não é muito útil. Não é muito útil simplesmente nomear, né? E isso é uma das coisas que eu aponto como falhas no tratamento, e a gente não pensar em frases. A gente não pensar em mostrar para criança um estímulo já em sua função. Tanto em sua função de comunicação, quanto na função do uso de fato daquele objeto, naquele contexto, sempre vinculando a uma experiência. Eu tô tomando água na caneca, tô tomando café, eu tô tomando chá. A minha mãe gosta da caneca rosa, meu pai gosta da caneca azul. Então, a gente já inserir aquele objeto, aquela nomeação num contexto. Agora eu vou treinar para uma criança caneca. Muito fácil, ela vai sair da minha sessão falando caneca. Mas não vai colocar em uso. Não, no café da manhã, ter aquela, apertar aquele botão, né? Porque é como se fosse um botão motor. Que não necessariamente a criança está decodificando a palavra caneca. Não necessariamente a criança está relacionando. Porque linguagem é eu relacionar. Se eu pegar só uma palavra e eu não conseguir relacionar com nada, eu posso dizer que aquilo está no meu inventário linguístico? Se eu só nomeio, eu estou apertando um botão, né? Onde eu estou simplesmente fazendo um movimento sem intenção comunicativa, sem essa clareza da minha intenção, sem a perspectiva mínima dos meus interlocutores e sem relacionar a palavra que eu estou falando. É possível isso, a gente tem uma pancada de estudos falando, é possível eu emitir um som, eu emitir uma palavra e aquilo não fazer nenhuma diferença do ponto de vista de aquisição da linguagem. Sim, isso a gente acaba, né, vai amadurecendo ao longo do tempo, na prática clínica, e não é só para um diagnóstico, né, a gente vê crianças com trocas na fala, e a gente já tem,
com uma formação, a gente vai fazendo capacitações e formações, por isso é tão importante a gente ter, né, sempre assim atualizado as nossas formações. Mas eu vejo que hoje eu tenho um outro olhar e eu aplico, né, eu consigo visualizar uma terapia mais abrangente pensando na linguagem e na comunicação, mesmo quando a criança chega com uma troca, Um né, transtorno fonológico. com transtorno fonológico, fonética. exatamente. Aí eu queria, então, aproveitar pensando nessa parte das respostas treinadas, tá? Como que a gente pode ajudar as famílias a entenderem que a comunicação ela vai além destas respostas treinadas? Então, eu tenho muitos pais que dizem para mim, Bruna, quando eu tô começando a inserir comunicação alternativa, por exemplo, os pais falam, Bruna, mas eu entendo tudo que ele quer. Eu entendo o que ele quer. E aí eu digo, mas e o que ele... Nem ele descobriu o que ele pode te falar. Então, eu pergunto para os pais... Eu tenho um caso que eu uso sempre como exemplo, que é a Maitê, que a mãe dela sempre me falava, Bruna, ela sabe o nome de tudo, eu sei que ela entende tudo, a gente não precisa de comunicação alternativa. Tá. E eu convenci ela, vocês talvez já viram a Maitê Sim. arrasando. Uma fofa. E a Maitê, ela chega pra mãe dela, ela usa gastro e ela conta pra mãe dela, mãe, a enfermeira deixou a minha dieta cair no chão. Pelo comunicador. E eu uso o exemplo da Maitê para nos mostrar que a criança, ela tá vendo, ela tá sentindo, mas ela precisa de um meio para que isso transborde. Ela precisa de um meio para que essa estruturação linguística possa acontecer. Porque se eu não tenho troca, se eu não tenho sucesso, se eu não consigo manter uma conversa, se eu não consigo manter uma interação por muitos turnos significativos, qual é o impacto disso, de eu não participar da interação dialógica como eu deveria para os desfechos da minha aquisição da linguagem. Então, a comunicação, eu gosto de explicar para os pais que ela vai além de pedidos. Eu pergunto para os pais, quantos pedidos eu fiz para vocês aqui nesse atendimento? Os pais dizem, nenhum. Eu faço, mas no início da conversa não. Eu digo, tá calor, ó. Eu reclamei do calor. Eu contei pra vocês onde que eu fui, um dia que eu não fui. Se eu falar pra vocês, eu quero ir comer um sorvete de pistache, o que vocês vão me dizer? Vocês vão me contar de algum dia, de algum lugar que vocês conhecem. Então, eu pensar em simplesmente pedir sorvete. Mamãe, eu quero sorvete. Mamãe, eu quero sorvete. E eu conseguir viver essa experiência e usar esse sistema simbólico e manipular esse sistema simbólico e entender esse sistema simbólico como o eixo que permite a comunicação profunda, além de um pedido, as crianças podem mais, só que a gente tem que conseguir dar meios para que essas crianças desenvolvam a sua melhor versão. Então, fazer os pais apostarem que existe um mundo além de mamãe, eu quero sorvete. Mamãe, o sorvete que eu comi estava horrível. Mamãe, a minha tia não comprou sorvete quando eu pedi. Então, existe um mundo além de comer sorvete. O sorvete caiu, o sorvete estava ruim, o sorvete derreteu, o cachorro bateu em mim, o sorvete caiu. Então, a gente conseguir melhorar a imaginação dos pais, porque muitas vezes um pai com um único filho, o pai como interlocutor, ele também se adequou ao que aquela criança estava fazendo. Os pais nem passa pela cabeça de muitos pais que uma conversa é possível. Sim. Então, os pais se satisfazem com, a criança, se ela pedir para ir no banheiro, eu tô feliz. É isso que eu quero. Mas por que a criança não pode contar para ti que ela achou o banheiro sujo? Então, a gente conseguia mostrar para os pais que existe um mundo, que existe oportunidades e que esses pais têm que continuar investindo na conversa com as ferramentas certas. Esses pais precisam ser instrumentalizados para apoiar a comunicação dessas crianças, porque o que acontece, a gente vê nos estudos, as crianças, elas acabam não participando da interação dialógica, afinal, isso é um grande desafio para uma criança com autismo, por exemplo, e os pais fazem o quê?
ela não tem interesse por conversar. E essa criança não recebe nem que uma criança típica receberia em termos de estímulo do próprio idioma. Essa criança com autismo acaba não tendo nem a interação, nem contato com o idioma necessário. E aí a gente acaba numa grande bola de neve de fracasso na comunicação. E aí, realmente, essas crianças, a gente vai conversar com elas, elas já acham que vão ser testadas, já querem responder só se vê que a gente está dando alguma escolha, algum pedido. É um comportamento treinado, né? Muitas vezes é isso aí. E que sinais que a gente consegue, então, identificar no desenvolvimento da linguagem, mesmo quando a criança ainda não fala? Então, quando a gente observa uma criança que não fala, a gente começa a pensar, bom, o que essa criança tem de gestos? O que essa criança consegue fazer em termos de função de comunicação? Porque eu tenho um pacientinho que ele não falava, mas ele me contava que ele tinha visto um passarinho na chuva. Então, apesar de não falar, ele entendia e manipulava esse sistema simbólico, ele manipulava os acontecimentos com o corpo dentro das ferramentas que ele tinha, para que ele conseguisse trocar. Então, ele queria muito fazer essas trocas. Então, a primeira coisa que a gente observa é gestos, são as funções de comunicação, é como essa criança brinca, é como essa criança se comporta em relação ao outro, se ela busca, se ela é contingente ao outro, ou se ela não faz isso. E nos bebês, especialmente, a gente vai observando motricidade fina, a gente vai observando o balbucio. Existe um mundo antes das palavras acontecerem. Ótimo. Aí, Bruna, vamos aproveitar essa tua resposta para puxar para o outro tema que a gente tinha conversado, que é sobre a detecção precoce de transtornos de fala, de linguagem nos bebês. É possível? Existem sinais? O que o fonoaudiólogo tem que estar atento em relação a isso? O que ele pode instruir a equipe, outros profissionais da saúde que trabalham com bebês? Eu acredito que daqui 30 anos a gente vai identificar crianças apráxicas. Antes. 30 não é muito, Bruna. Gente, a gente ainda tem profissionais que mandam esperar até os 3 anos, né? Infelizmente, né? Infelizmente é isso que acontece. Bruna, eu vou te contar uma coisa. Na época que eu me formei, lá no final do século passado, tinham profissionais que diziam para as famílias assim, espera até entrar na primeira série. Ai, socorro. Tá? Que daí, na época, nem era aos 6 anos, era aos 7, né? Então, ali, um pouquinho antes dos 7, pediam para... Vamos pensar que não faz 30 anos. Não vamos pensar em 30 anos. Mas, de fato, o que eu percebo nesses anos todos? Que as crianças têm chegado mais cedo para as avaliações fonoaudiológicas, porque quando uma criança tem um atraso no desenvolvimento, o sinal principal é atraso de fala de linguagem, né? E aí chega para os consultórios dos pediatras, dos outros profissionais da saúde e tem esse alerta. Ok, a gente está recebendo essas crianças com 1,5, 2 anos, antes dos 6, 7 anos. Mas antes disso, quais os sinais? Antes disso, a gente consegue perceber muitas coisas. A gente está falando de bebês com 6 meses, muitas vezes, 9 meses. Então, eu recebi um pacientinho agora de 1 ano e 4, mas eu tenho certeza, conhecendo ele, que ele poderia ter sido encaminhado com 8 meses tranquilamente. Por quê? O que a gente vê? A criança, até os 10 meses, ela tem que já ter apresentado um balbucio robusto. Essa mandíbula tem que ter sido posta tem que estar funcionando muito bem. Então, eu tenho que estar conseguindo emendar algumas sílabas, uma na outra, por exemplo. A criança com 10 meses, ela tem que estar apontando. A criança, por volta de 1 ano, ela tem que estar dissociando o polegar do restante da mão. Então, quando a gente vê esse pacientinho lá com 1 ano e 4 meses não conseguindo apontar,
não balbuciando e não dissociando o corpo, não dissociando um dedinho do corpo. Muitas vezes não consegue se apoiar no chão e pegar um brinquedo. Não consegue fazer 2 movimentos diferentes em cada mão. Com 1 ano e 4 meses, e ela deveria estar fazendo isso antes. Por que essa criança não chegou? Até a mamada, né? Sim, e sempre, né? Sempre. Importantíssimo. Ou às vezes uma assimetria para engatinhar. Essa criança, ela puxava sempre o corpo só com a perna esquerda. Por exemplo, no torcicolo congênito. Essa criança tinha um seio de preferência na amamentação. Essa criança, muitas vezes, tinha um histórico de alteração de frênulo. Então, é uma série de ocorrências que a gente vai percebendo que lá com 1 ano e 4 meses, essa criança não tem um brincar bem estabelecido. Essa criança, ela não explora muito bem o ambiente, ela não tem tantas ideias. Aí a gente vai ver, com 6 meses, era um bebê silencioso. Sim. Esse é um ponto, né? Quando a gente conversa com os pais na anamnese, se era um bebê quieto ou não. Bruna, o paciente chega... Nós, como fonoaudiólogos, temos que olhar as 3 habilidades. Fala, linguagem e comunicação, né? E aí a gente tem que conseguir entender o que ele está apresentando. Se é uma criança muito pequena, de pré-requisitos para cada uma dessas habilidades. A gente consegue, com crianças pequenas, e com isso que tu já está dizendo, está apontando de detecção precoce de algumas questões. Quais perfis diagnósticos aquela criança parece que vai trilhar com esses indicadores? Por exemplo, essa criança de 1 e 4. Qual o perfil diagnóstico que tu imagina que vai se estabelecer para ali adiante? Então, é muito interessante a gente observar, e antes eu vou fazer um parêntese. Essa criança, ela já tinha passado por uma avaliação com uma colega. E aí, quando a gente pega uma criança com 1 ano e 4 que está interagindo bem, tá, que procura um interlocutor, sim, o que a fonoaudióloga faz? Manda embora. Manda embora e diz que tá tudo bem, espera até os 2 anos, né? Foi o que essa família falou. Ela me disse que era para estimular mais, conversar mais. Agora... Mas porque em termos de comunicação, de interação, ela tá bem, né? Exato. Ela tá bem. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Então, muitas vezes, a criança, nas habilidades socio-interacionais, essas habilidades sociais da criança, elas estão bem. Mas não necessariamente essa criança está com um repertório linguístico adequado e com um repertório motor adequado. Então, visto que a criança tem intenção comunicativa, está participando, preenchendo o turno comunicativo dela de alguma forma, não necessariamente essa criança não é uma criança para terapia fonoaudiológica. Então, eu vou ver, essa criança está ok da parte de interação, vamos ver linguagem. Como é que é a brincadeira dessa criança? Ela sabe a função dos objetos? Ela consegue fazer associações? Ela consegue parear? Então, por exemplo, uma criança com 1 ano e meio, ela já vai conseguir separar uma caixinha de carrinhos e de bichinhos. Então, muitas vezes, uma criança, por exemplo, com um risco para um TDL, um risco para o transtorno de desenvolvimento da linguagem, essa criança não vai estar conseguindo fazer essa categorização simples. Que uma criança com 1 ano e meio de idade, a gente já espera que ela consiga parear esses estímulos. Então, os animais são aqui, eu entendo que existe um grande grupo, e aqui os meios de transporte, por exemplo, ou as frutinhas são desse lado. Então, a gente vê a montagem de blocos dessa criança, muitas vezes, e a compreensão, a atenção auditiva, a gente vai vendo se ela vai usar as palavras que ela tem disponíveis de uma forma contingente, adequada para o contexto ou não, se ela vai aceitar brincadeiras ou não, porque muitas vezes a criança, isso a gente vê, principalmente quando a gente está falando de risco para autismo, muitas vezes a criança vai brincar, a gente vai estimular, e a criança ela não tem ideias. Ela não sabe brincar. Ela sabe mais ou menos para que serve a faquinha, mas ela não sabe que ela pode pegar o abacaxizinho, botar na panela, fazer um chazinho de abacaxi. Ela não manipula aquilo. Já a criança, por exemplo, com autismo, ela não vai ser só uma falha de ideias. Eu quero brincar desse jeito e eu não aceito mudança nesses padrões. Já a criança com um possível TDL,
e às vezes uma questão motora também, essa criança vai ter uma baixa ideação. Eu não consigo ter ideias, mas tu vai lá, estimula essa criança, dá ideias para essa criança, e essa criança começa a combinar as ideias para, enfim, desenvolver as suas próprias ideias. Então, uma das coisas que a gente vê para risco de autismo, uma atenção sensorial aumentada, uma questão interacional prejudicada. Então, a criança que ela não procura os pais muitas vezes, então ela vai lá, pega os brinquedos e não procura os pais na sessão inteira. Isso já nos acende o alerta, porque o que é esperado? Que ela procure todo minuto, pelo menos uma vez por minuto, vai lá procurar a fono, vai lá procurar os pais, vai chamar alguém. E não só um apontar declarativo, né, de eu pedir alguma coisa, de eu mandar uma mensagem com foco instrumental, mas eu consegui simplesmente eu mostrar para minha mãe que tem um brinquedo igual eu tenho em casa. Eu tô compartilhando uma informação. Aí uma criança com TDL, uma criança com atraso motor de fala, um bebezinho, ele até vai fazer essas coisas, mas a gente vai ter rupturas na comunicação, ou porque eu não consigo fazer acesso às palavras, ou porque eu não tenho esse sistema simbólico pensando eu entender essas regras em cada eixo da linguagem, ou eu não tenho competência motora para botar para fora toda a minha representação. Então, a gente vê na criança com atraso motor, muitas vezes, ela tem brincadeira, ela tem ideias, ela consegue planejar quando tu dá um desafio, muitas vezes ela consegue, pode ser que não, algumas crianças vão ter uma dificuldade de planejar, tu vai botar um obstáculo, como é que ela faz? Como é que eu planejo para resolver esse problema? Uma criança com atraso motor vai ter essa dificuldade, uma criança com risco para TDL vai ter essa dificuldade, uma criança com autismo também vai ter essa dificuldade. Mas aí a gente vai pensando, né? Uma criança com autismo pode ter mais dificuldade em planejamento. Uma criança com uma apraxia em relação a uma criança com atraso motor vai ter muito mais dificuldade para pequenas tarefas do que a criança com atraso motor, que normalmente a gente tem um quadro com um prognóstico mais favorável, um desfecho mais fácil, né? Vou colocar assim. Então, a criança com atraso motor, a gente vai conseguir estimular ela para brincar, ela vai conseguir fazer algumas mudanças, mas a parte motora sempre vai ser um calcanhar de Aquiles. Então, a gente vai pedir para essa criança segurar determinada coisa, talvez a prensa dela esteja alterada. A gente vai pedir para ela enfiar um cadarço num buraquinho, ela vai sofrer. A gente vai pedir para ela empilhar 5 bloquinhos, pode ser mais difícil do que para uma criança com desenvolvimento motor típico. Mas são coisas que passam despercebidos no consultório da pediatra, por exemplo. Porque são coisas muito específicas da faixa etária que a gente vai observando e que vão culminar e que estão intimamente ligadas ao desenvolvimento da fala robusta, né? Que é o que a gente quer. Muito bem. E só antes de tu falar, lembrar, né? Que o TDL tem uma prevalência maior do que o TEA, né? E a gente tem discutido muito isso, né? Que tá subdiagnosticado. Muito. Então tá mascarado por uma prevalência, do TEA, né? Mas... E que essas crianças olham, essas crianças buscam os pais. Só daí a gente vai ver a brincadeira delas. Elas só sabem a função, mas qual é a idade que a criança tem que deixar de saber só a função? Qual é a idade onde a gente progride para uma brincadeira combinatorial simples? Isso deveria ser amplamente divulgado para os pediatras, por exemplo, né? Eu vou dar um conjunto de brincadeiras para essa criança e vamos ver como é que ela brinca. Vamos ver como que ela manipula sozinha e vamos ver se ela consegue gerar brincadeiras diferentes, não treinadas dali. Então, é uma coisa que a gente vê bastante nesse perfil, tanto de um TDL, tanto de um atraso motor. E especificamente esses dois, né, TDL e o atraso motor, enquanto muito pitiquinho, é difícil perceber. Porque a criança com atraso motor, ela também pode ter algumas dificuldades linguísticas. Então, depois a gente vai vendo a criança crescendo, participando dessa interação. Adquirindo fala. E a gente vai clareando se a gente tem alguma questão de aquisição de linguagem também, ou se é uma questão só motora. Porque uma coisa que a gente conversa, né? Qual é o impacto dessa criança não conversar por ter essa dificuldade motora para a organização desse sistema simbólico? Exatamente. Quais são os erros que tu vê, assim, já que tu tem bastante, né, essa parte de consultoria que tu faz com algumas colegas? Qual é o erro maior que tu vê, assim, nessa parte de processo diagnóstico?
com essas crianças menores? Muitas vezes as fonos colocam todas as fichas para ensinar essas crianças a brincar. Que é uma coisa que realmente as crianças precisam aprender. E faz parte do desenvolvimento da linguagem. Se a criança manipular bem os objetos, ter imaginação. Mas não é só isso. Não é só isso. Então, essa criança, ela precisa balbuciar. Essa criança precisa assumir o risco de tentar. Muitas vezes essas crianças, elas já se retraem, elas já sabem que elas não conseguem. Sim. Então, muitas vezes as fonos chegam pra mim e dizem, Bruna, mas ela já compreende tudo, ele tá acertando tudo. Uma aluna da pós me chamou no Instagram esses dias e disse, eu já ensinei todas as onomatopeias pra essa criança e mesmo assim ele não tá falando. Então, e aí, será que a gente não tem uma dificuldade de controle mandibular que tá fazendo com que essa criança, às vezes, só consiga fazer uma vogal, duas vogais, fazer uma adaptação nesse movimento, ou esse lábio não tá... A gente nem começou a desenvolver nada próximo de um controle de lábio, a gente conseguir conquistar uma segunda sílaba e sair da onomatopeia para uma palavra com duas sílabas. Será que a gente não está para além de uma brincadeira? Ótimo que a criança já está brincando melhor, ótimo que a criança está fazendo onomatopeia. Mas o que separa uma onomatopeia de um papai e mamãe? Então, muitas vezes, as colegas não têm uma clareza do ponto de vista do desenvolvimento motor de fala mesmo. Então, a criança, ela precisa ter balbuciado, esse balbucio precisa ter avançado, eu preciso explorar e aumentar a complexidade desse balbucio e das sílabas que são produzidas, eu preciso entender... Existe algum tipo de compensação mandibular e frequentemente eu vejo muito, né, as crianças fazendo a projeção da mandíbula, ou um deslizamento anterior bem importante, ou um deslizamento lateral. Existem vários indícios de que essa criança pode estar sofrendo um pouco para desenvolver determinada habilidade. E às vezes tem muitas fonoaudiólogos que ficam focadas na palavra ou somente no som, sem entender todas as variáveis, né? Existe aquisição de linguagem, existe aquisição fonológica, existe o brincar simbólico, existe a comunicação, mas existe o elemento motor. Sim. Dentro da nossa avaliação também. Que às vezes é negligenciado, né? A gente precisa olhar para a criança falando e entender tudo que está acontecendo na estrutura, né? Por isso que eu peço, elas me gravam às vezes onomatopeias, eu preciso olhar, preciso ver o que está acontecendo. Às vezes eu olho... Às vezes assim, au, não nem protrusão, né? Sem nenhuma protrusão. Aval. A gente não tem esse lábio sendo usado. E aí, claro, a gente não vai sair, a gente não vai chegar em papai, mamãe. Eu não faço contato mínimo do meu lábio para eu conseguir fazer uma palavra. Então, eu tenho que pensar o que tá faltando aqui do ponto de vista motor, o que eu tô vendo que não está acontecendo e deveria estar acontecendo. E geralmente a criança que tem uma dificuldade motora para fala tem também no corpo, né? Que é o que tu estava falando antes. A incidência é altíssima. Até na transição das posturas quando bebê. Então, como é que é o rolar? Isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Não. Então, é a transição de postura. Eu comecei a ver isso com meu filho. Quando ele só rolava para um lado. Ele só conseguia fazer um movimento para um lado, para o outro. Ele não conseguia. Como que ele se coloca sentado? Qual é o processo para se colocar sentado, né? A gente deveria estudar a Alberta, por exemplo, a escala Alberta dos bebezinhos, quando a gente vai pensar em desenvolvimento motor, porque eu preciso entender como é que esse bebê está se locomovendo. Se ele não tem um bom controle do tronco dele, ele vai ter da mandíbula? Não. Não estão dissociados. Então, o bebê não está conseguindo fazer plenamente a dissociação para rolar, né? E às vezes até alguns reflexos de prono, bota esse bebê de barriga para baixo e a gente vê que alguns reflexos que deveriam não estar mais ativos, já deveriam ter sido integrados, não são. E às vezes o contrário também, esses reflexos não acontecer. Então, que dados lá na anamnese do histórico dessa criança, gestação, parto, entre outros, tem que nos chamar a atenção para a gente ir já ligando esses pontos. Porque raciocínio clínico no processo diagnóstico é montar esse quebra-cabeça, né? O que eu costumo perguntar bastante. A amamentação, se era um bebê que dormiu bem,
porque muitas vezes alguns bebês não dormem bem por tensões, por alguma dificuldade de relaxar. A gente já sabe que isso aumenta muito, às vezes a criança ter tensão cervical, vai afetar o sono. Então, como é que era esse bebezinho para dormir? Como é que foi o processo de pegar objetos, de passar de uma mão para outra, se isso aconteceu cedo, se a criança já estava vocalizando com 3 mesinhos, se a gente tinha esse sorriso social, essa troca, se lá com 6 meses, até os 9, 10, sendo muito generosa, essa criança já estava coarticulando 2 sílabas, pelo menos, né? Babá, babá. Essa mandíbula estava sustentando o movimento 2 vezes seguidas. Esse bebezinho mamou bem, mamou com dor. Esse bebezinho tinha um seio de preferência. Esse bebezinho não engatinhou assimétrico. Esse bebezinho, quando sobe numa escada, sobe sempre com a mesma perna, ou não. A gente já consegue usar os 2 lados do corpo com integração. Esse bebê se apoia no chão e pega outra coisa. Esse bebê, como a gente estava falando, né, faz essas transferências posturais para todos os lados. Ele conseguia se colocar de pé. Então, muitas vezes as famílias não sabem e botam sempre a criança de pé, de pé, de pé, de pé. Mas a criança também não foi oportunizada de se colocar de pé. E às vezes a gente acaba não percebendo algumas ativamente. Então, a criança se colocar sentada, a criança se colocar de pé, como que ela se colocou de pé, como que ela se coloca, como ela caminha, quando a criança começa a caminhar. A gente vê, às vezes, alteração na marcha desses bebês. Esse processo de transferência de um lado para o outro. Aí, mais para frente, a gente vai vendo se essa criança está ensaiando o movimento para pular ou não. Então, a gente vai vendo a repercussão. Claro que a gente ainda não tem absoluta clareza, né? Qual falta de movimento no corpo, qual dificuldade de transferência gera determinado desfecho na fala, mas a gente sabe que isso acontece na esmagadora maioria dos casos de crianças com transtornos motores de fala. A gente sabe que com bebezinhos alguma coisa aconteceu e que passou despercebido. Sim. E, na verdade, hoje em dia, como a gente tem uma facilidade muito grande de vídeos caseiros que as famílias fazem, né? As famílias podem também nos enviar e a gente analisa. A gente tem essa prática na clínica, né? De solicitar as famílias. Tem umas famílias muito organizadas, né? Que nos mandam, inclusive, por datas, né? É muito bacana. Esses dias eu recebi um drive todo identificado. 1 mês, 1 mês e meio, bem bonitinho, né? E aí a gente tem condições de olhar todas essas questões para ir fechando o quebra-cabeça, né? Isso, e muitas vezes a família chega e diz, não, ele balbuciou, a pediatra viu que ele fazia muitos sons. Aí a gente vai ver o vídeo, a criança vocalizava. A criança não balbuciava. Então, a criança tem que balbuciar. É um marco obrigatório do desenvolvimento. Deveria estar na imensa maioria das carteirinhas de vacinação, etapas do balbucio que são bem identificadas. Então, a gente conseguiria favorecer a identificação e a intervenção muito cedo dessas crianças. Perfeito. Quem sabe, né? Uma luta aí pra gente batalhar em termos nacionais para esse tipo de informação na caderneta da criança, que é tão rica, né? A gente consegue muitas coisas naquela caderneta, tem muita informação também para os pais. No episódio anterior, né? Inclusive a professora Márcia estava falando sobre isso. Exatamente. Bruna, para a gente ir se encaminhando para o fim, mas a vontade é ficar conversando um tempão sobre isso. O que tu poderia dar de sugestão para os colegas da fonoaudiologia e para quem está terminando a sua formação? O que fazer de formação? O que observar? Qual a rotina de estudo? Que eu acho que tu tem uma rotina muito legal que tu passa no teu Instagram, né? O que tu poderia dar de dicas? E aí, depois... Eu ia perguntar isso justamente para representar essa classe de quem está começando na carreira de fono, assim, meio que um direcionamento para quem quiser adquirir tanto conhecimento assim como vocês. E aí, claro, além de assistir o podcast e consultorias e tudo mais, o que poderia ser feito? Então, existem braços de intervenção que eu acredito que seria muito importante. Eu gostaria de alguém ter me dito isso logo que eu me formei. Dentro do cenário que a gente tem hoje, né? Sim. Já há 10 anos atrás, a gente tinha
outro cenário totalmente diferente. Hoje a gente já tem muito mais material, a gente já tem muito curso estruturado. Então, eu lembro do meu primeiro paciente com apraxia, eu entrei em parafuso, porque não era exatamente assim que eu tinha visto os casos na universidade. E então, eu me joguei. Naquela época, eu fui ler tudo em inglês, porque não tinha quase nada, em português quase nada. Isso logo que eu me formei em 2017, ali, meu primeiro ano de atuação. Então, a gente já correu atrás. O que eu falaria hoje para quem quer trabalhar com autismo e trabalhar com intervenção precoce? Seria a gente entender e estudar as intervenções comportamentais, desenvolvimentais. Eu acho que elas têm muito a nos contribuir do ponto de vista de desenvolvimento. O fonoaudiólogo intervém em linguagem, mas a linguagem, ela está num corpo, ela está num indivíduo, ela está num paciente que não é só a linguagem. Sim. Então, é muito importante a gente conseguir entender essas práticas mais globais. Para mim, foi uma coisa que me marcou. A gente entender de comportamento à sua medida, porque ele é uma ferramenta muito poderosa no setting terapêutico. É muito importante quando a gente vai trabalhar com crianças neurodivergentes. Agora, além disso, além dessas práticas, né? Vamos pro nosso escopo. Eu gostei muito, me favoreceu muito estudar psicolinguística. Pra gente entender linguagem, arquitetura da linguagem, entender como que a linguagem se comporta em diferentes intervenções, quais são as diferenças da aquisição da linguagem, das intervenções de uma criança com TDL, uma criança com autismo, uma criança atípica. Como que eu tenho padrões, perfis de aquisição de linguagem diferente para que eu consiga manipular melhor as minhas estratégias frente a diferentes tipos de paciente. Então, eu preciso fazer uma pergunta bombástica. Existe fono, aba? Esse é o título do episódio. Não. A análise do comportamento, né, nas suas devidas métricas, aqui no Brasil a gente não tem regulamentação, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma regulamentação que para tu intervir, tu tem que ser analista do comportamento. Então, tu tem que ter passado lá mais de 1000 horas de intervenção supervisionada, tu tem que ter feito determinadas formações para tu fazer uma prova e tu conseguir uma certificação e a partir daquilo tu é analista do comportamento. Aqui no Brasil, o que acontece? Tu fez um curso na internet, pagou R$80 um certificado, pronto, tu é fono-aba. Mas tu não tem a menor capacidade técnica para analisar, para conseguir entender antecedentes, para conseguir entender o que está acontecendo do ponto de vista de comportamento, para pensar num programa de extinção de comportamentos indesejados. Então, ao meu ver, não existe fono-aba. O que pode existir? Pode existir fonos analistas do comportamento, então fonos que realmente estudaram as ciências do comportamento, estudaram a análise do comportamento aplicada e trabalham não como fono, muitas vezes, mas trabalham como analistas do comportamento. Então, é diferente o trabalho de uma fono e de uma analista de comportamento. A gente se debruça sobre a linguagem de uma outra perspectiva e a gente age sobre a linguagem de uma outra perspectiva. Eu te perguntei isso porque tu tem, né, essa formação e existe uma confusão muito grande, né? Existe. Eu estudei muitas coisas de análise do comportamento, mas eu sou fono. Sim, a gente tem que entender que a gente tem uma caixinha de ferramentas e as estratégias de aba vai ser uma das ferramentas que a gente tem dentro da nossa caixinha. Só que a gente vai ter outras tantas ferramentas, porque a gente precisa customizar o nosso conhecimento e aplicar ele para o paciente que a gente está atendendo. Exatamente. Isso, né? E não é só na fono, né? Tem psicólogo, a aba, tem... Aí a gente tem que entender o que é a estrutura de um tratamento comportamental. Existe uma estrutura de supervisão, de um aplicador, de prática supervisionada, de controle de cada um dos passos e de cada uma das tarefas, um planejamento de generalização. Então, existe um mundo dentro da análise do comportamento de águas que a gente não bebe. Então, eu posso usar técnicas do comportamento, mas eu usar essas técnicas de comportamento não me faz uma fono-aba. Só me faz uma fono que tem uma ferramenta na caixinha de ferramentas. Elementos da análise do comportamento que são validados pela literatura, que são extensamente estudadas para o nosso bem, pensando no bem do paciente. Perfeito. Bruna, teu recado, então, final.
faz a tua divulgação, porque eu sei que tu gosta muito de conversar com os outros fonoaudiólogos. Sim, eu estou aqui para ajudar todo e qualquer fonoaudiólogo que está começando, como uma fonoaudióloga que já se traumatizou. E aprendeu com esses traumas. E aprendeu precisando de ajuda no início. Então, muitas vezes os colegas precisam conversar com alguém para refazer esse raciocínio clínico, para ter um segundo olhar de alguém com mais experiência. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é estar dando suporte para essas famílias, para essas fonoaudiólogas que às vezes não tiveram acesso a muitas formações no interior do estado, fora do estado, muitas vezes. Então, a gente consegue dar um suporte tanto para avaliação, a gente consegue dar um suporte para criar metas adequadas para essas crianças. E em 1 hora, muitas vezes, que a gente senta com uma fonoaudióloga que realmente quer ajudar essa criança e a gente faz as perguntas certas, dá um material para essa fonoaudióloga estudar. Muitas vezes os colegas não estão tendo uma boa conduta porque não sabem, mas muitas querem saber, estão se esforçando, mas muitas vezes não têm acesso a uma boa literatura, não tem acesso, por exemplo, ao inglês para conseguir ler alguns artigos. Às vezes não tem tempo, porque é muito trabalhoso tu ir lá pesquisar artigo por artigo, né? Que é uma coisa que eu acabo fazendo, mas que a gente não tem muitas vezes numa rotina extensa de atendimento, a gente não consegue fazer. Então, o meu conselho para quem tá começando, ou para quem não tá começando, mas tá querendo novas abordagens e querendo novas evidências, procure alguém que tenha experiência e possa te guiar nesse processo. E não só as fonos, mas as famílias possam fazer isso, né? Hoje a gente já tem muitas famílias procurando, a fono do meu filho tá tendo algumas dificuldades, a gente tá com um tratamento mais devagar. Será que a gente não pode fazer alguma coisa para acelerar? Será que a gente tá dando realmente tudo que o meu filho pode ter direito? Então a gente precisa de alguém que tenha mais experiência para conduzir a intervenção fonoaudiológica. Perfeito. A Bruna é ótima. Então, assim, a gente está encerrando o nosso episódio hoje. Agradecer a atenção de todo mundo. A Fono Compass é um projeto muito legal que quer difundir conhecimento de fonoaudiologia, feito por fonoaudiólogos para fonoaudiólogos. Então, nos acompanhem nas redes. A gente está no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Spotify. Todas as nossas redes vão estar na descrição, assim como as informações da Bruna. Então sigam ela, no Instagram dela é maravilhoso, vai estar as informações de nós aqui, da Clínica da Linguagem, da Brain Fresh, que é a nossa parceira. E uma novidade também. Diga. Eles estão disponibilizando um cupom de 10% para todos os ouvintes da Fono Compass. Então aqui embaixo na descrição vai ter o link para acessar a Brain Fresh, conhecer a plataforma e também, se quiserem assinar, vai ter ali o desconto da Fono Compass. Que legal! Então aproveitem. Cupom exclusivo. Aproveitem. Pessoal, muito obrigada. E uma outra coisa. Deixe nos comentários, por favor, os próximos assuntos que vocês querem. A gente já tem um cronograma bacana de outros assuntos. Não vai ser só linguagem e fala. A gente vai enveredar para todas as áreas da fonoaudiologia. Mas escrevam o que vocês querem. A gente vai tentar buscar isso. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada.